Eu resolvi falar de Marx versus Hegel, em termos de dialética, em 5 ChatGPT, porque todos eles oferecem uma oportunidade gratuita. Aí você pega, aproveita a oportunidade gratuita para fazer a pergunta certa, porque senão você vai ter que pagar. Aí, meu irmão, só sai... E assim, eu vou ler só o que eu gostei mais, porque depois eu vou mostrar os outros, assim, pontos que, enfim, não é por aí, tá errado, não é hegelianismo, nem é marxismo, nem é nada, são inferências linguísticas e enfim. Mas antes disso, Zé dos Preá, a cunha na vinheta. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, tá esperando o quê, mamita? Tá esperando o quê, papito? Tá esperando o quê, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e, como sempre, em todos os vídeos do canal, clica no pitoco da descrição e mais, vai indo. Aí você vai ver uma tuia de dica de leitura. Às vezes não é uma tuia, às vezes só é pouco, às vezes umas 3 ou 4, às vezes é uma tuia, um moio, um balaide, às vezes é uma livraria, às vezes eu mando você ir pro site, enfim, depende. Mas, então, vamos lá. O AI Chat, né, que é o mais comum, assim, eu usei esse foi o que eu mais gostei, por isso que eu botei em negrito, e aí eu consigo ler com óculos escuros, porque eu botei em negrito. Foco na história, as diferenças entre a dialética de Hegel e Marx. Veja bem, dialética. O que é dialética? Bom, aí teremos problemas. Explicar o que é dialética. Eu teria que falar de dialética, eu teria que explicar sobre Platão, o princípio da dialética lá do princípio, mas, enfim, eu presumo que você já entenda pelo menos o básico de dialética, né? Que vem de diálogos, diálogo. No básico. Vamos partir do básico para poder depois entender as camadas e camadas da dialética hegeliana. Mas, enfim, Hegel considera que a dialética... Isso é o ChatGPT que ganhou, que eu achei que foi o melhor. Hegel considera que a dialética é um processo natural que se manifesta em todas as formas de pensamento, enquanto Marx acredita que o desenvolvimento da dialética é histórico e está relacionado ao desenvolvimento da produção material. Bom, o foco é na história, né? Hegel considera que a dialética é um processo natural que se manifesta em todas as formas de pensamento. Aí você começa a pensar assim, natural. Natural vem do justnaturalismo. Aí você teria que entender Kant também, antes de Hegel. Entendeu? Esse é o problema. Eu gostei mais desse, porque esse utiliza as palavras dialética, historicidade, utiliza as palavras de uma maneira mais correta, só que, assim, quando perguntarem, como é que você explica isso? Aí que eu encontrei problema. Ele não explica, assim, não está muito claro, né? Marx acredita que o desenvolvimento da dialética é histórico. Mas espera aí. Hegel também acredita que o movimento da dialética é histórico. Porém, há uma diferença em que Hegel considera que o fenômeno, ou seja, aquilo que aparece, Kant separa 2 categorias. Immanuel Kant, eu vou falar dele, que vem antes de Hegel e que é importante para quem quer entender o iluminismo, para quem quer entender, enfim, a filosofia moderna e a contemporânea. Mas primeiro precisa entender a moderna. E para entender a moderna precisa entender a clássica. Esse é o problema. Mas enfim, vamos lá. A história está muito presente em Hegel, no processo histórico fenomenológico. Processo fenomenológico da história. Então, a historicidade. Inclusive,
é de Hegel que nasce História da Filosofia, o conceito de História da Filosofia, inclusive Filosofia da História também, Filosofia da Lógica, Lógica aplicada, enfim, tem muita coisa. Hegel é extremamente complexo e você só consegue entender Marx se você tiver pelo menos o entendimento, sobretudo o Capital, o entendimento do processo dialético. Aliás, inclusive, se você quiser entender a crítica da filosofia do direito de Hegel, que é uma obra de Marx, você tem que entender a dialética de Hegel. Se você não entender a dialética, não vai entender a dialética de Marx, não vai entender nenhuma dialética, enfim. Então é um problema essa resposta. Fica assim, enquanto Marx acredita que o desenvolvimento da dialética é histórico e está relacionado ao desenvolvimento da produção material. Não, na verdade é o seguinte, ambos estão ligados à história, só que Marx acredita que a história parte do material. Tanto que existe materialismo dialético e materialismo positivista, por exemplo, que não deixa de ser materialismo. E materialismo não necessariamente é ateísmo. Materialismo é o que parte das condições materiais dadas, em vez de partir das condições ideais, que seria o idealismo de Kant, de Kant, enfim, e Hegel, né? E até hoje o idealismo, todo idealismo é a partir disso. Então, assim, a diferença basicamente é essa, vou tentar resumir. É complexo esse vídeo, eu quero fazer curto, mas assim, veja só, são 5 pontos que eu quero abordar aqui, que eu tirei do ChatGPT, mas eu quero ainda comentar os... Vamos lá. Conceito de alienação. Marx introduz o conceito de alienação, que não é encontrado na teoria de Hegel. Para Marx, alienação é a perda de controle e opressão do trabalhador pelo capitalismo. Enquanto em Hegel, a alienação é considerada um aspecto do processo natural da dialética. Mas espera aí, no começo não falou que não é encontrado na teoria de Hegel? Eita, deu um bug, deu uma bugada aqui. Tipo, na hora que ele foi buscar a resposta, ele não encontrou alienação na teoria de Hegel. Aí foi rápido para encontrar a resposta, não encontrou, mas encontrou que, enquanto em Hegel, a alienação é considerada como um aspecto no processo natural da dialética. Ele complementaria assim. Caso haja menção em Hegel do conceito de alienação, porque ele não disse que não existe, então o conceito de alienação existe ou não existe em Hegel? O conceito de alienação. Na verdade é o seguinte, o que Marx faz é trazer a materialidade do conceito de alienação. Porque o conceito de alienação, nas ideias, ele está presente sempre. Você sempre pode estar sujeito a uma ideia de outro e adotar como sua, estar alienado à ideia de outra pessoa e adotar como sendo sua. Isso é uma alienação. Você está se alienando, você está se afastando de si mesmo. Enfim, só para resumir, né? Voltando ao texto. Então, enquanto em Hegel, a alienação... Na verdade, ele não explica aqui o conceito de alienação. Basicamente isso. Terceira diferença. Né? A segunda, enfim, é a introdução do conceito de alienação, que está presente em Marx e não está em Hegel. Sabe? Você passaria na prova, provavelmente. Você passaria na prova, se respondesse assim, na caneta. Mas você saberia escrever, desenvolver isso? Ou marcar a questão correta? Ou como é que seria aplicado isso? Como é que é aplicado isso? Não sei. Filosofia aplicada
filosofia não é tão fácil. A filosofia que a gente estuda assim, né, no meio acadêmico, a gente estuda no meio acadêmico não, no meio acadêmico também na graduação é muito fraquinha, cara. Na graduação é muito fraquinha. Mas enfim, função da razão, né? Hegel considerava que o pensamento racional podia conduzir ao progresso, enquanto Marx acreditava que o pensamento racional era limitado pelas condições materiais e sociais. Olha a forma de expressar. Parece que existe uma tendência a colocar uma diferença muito grande no pensamento em relação a esse ponto aqui, da função da razão, que enquanto Marx acreditava que o pensamento racional era limitado, e não é assim. Não é que Marx acreditava que o conceito era limitado pelas condições materiais e sociais. E Hegel achava que as condições então seriam ilimitadas. É assim? Hegel considerava que as condições materiais seriam ilimitadas. Não, Hegel tinha consciência que as condições materiais eram ilimitadas, só que como a manifestação da história vinha do espírito para a história, o movimento dialético vinha da direção do espírito para a matéria e não da matéria para o espírito. No caso, o espírito não é espírito no conceito do espírita kardecista ou espiritualista, ou não. É o que ele chama de Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo. E que, de alguma maneira, também está presente em Marx de forma invertida, da materialidade, a partir da descoberta da materialidade, das complexidades que nós temos como dado aqui, manifesto empírico, para que a partir deles a gente possa refazer conceitos e ideias. Ele só faz essa inversão, mas ao invés de ficar imaginando coisas, um monte de ideias tal, e dizer que isso vai manifestar alguma coisa material sem que haja condições materiais, verificabilidade se há possibilidade material para isso. Ou seja, na verdade, o que acontece entre Marx e Hegel é uma inversão na forma de narrativa, de dizer a dialética, de descrever a dialética. Ou seja, de começar e terminar a dialética. Um começa pelo espírito e termina no espírito absoluto, no ser em si, para si, que no mundo só pode se manifestar na forma do Estado, ou seja, a terminologia para isso é juspositivismo, ou seja, é o juízo posto, isso está na filosofia do direito de Hegel, mas Hegel não, você não pode chegar e dizer que Hegel termina isso e pronto. Isso aí está mais para a direita hegeliana, para os jovens hegelianos que tinham uma visão escatológica. E aí eu vou ter que explicar o que é escatologia. Escatologia é o estudo das coisas finais. Está muito ligado à filosofia da religião. É o estudo das coisas finais. Então o espírito absoluto se manifestaria no fim da história, para Hegel. Só que não é para Hegel. Na verdade, é uma interpretação da direita hegeliana e parte da esquerda hegeliana. Sim, inclusive, Marx fez parte da esquerda hegeliana. Fez parte, inclusive, elaborou sua dialética, todo o seu estudo e sua construção filosófica, na parte filosófica de Marx, porque existe a parte da economia política, que é outra parte, está ligada a isso. Mas, enfim, aí ele coloca como se fossem completamente antagônicos, né?
as visões. São apenas mudanças de direção, de visão. Teleologia, para Hegel ou para os hegelianos. Enfim, também não estudei a fenomenologia do espírito a fundo, então alguém pode me ajudar aqui a desenvolver melhor isso aqui. Mas teleologia, enfim, para explicar teleologia, eu tenho que falar de telos. E falar de telos significa falar de causas e consequências, ou seja, uma causa que determina outra causa anterior e outra causa anterior. E para que não haja uma regressão ao infinito, todo raciocínio teleológico ele necessita de algo que não muda. Ele necessita de um ponto imutável. Por quê? Porque uma regressão ao infinito, você nunca chega a lugar nenhum. Você não chegaria no presente se você tivesse uma regressão ao infinito. Basicamente isso. Mas e aí teríamos que ir a Aristóteles e a Deus. Só que não é Deus, por exemplo, que os hebraicos consideram Deus. Muito menos o Cristo, Jesus. Não tem nada a ver. Esse é o Deus aristotélico, é da filosofia. Inclusive o nome é Deus mesmo. É Theos, do grego. Que é o motor imóvel do universo, que tem todos os atributos que posteriormente foram incorporados pelas filosofias, sobretudo religiosas e sobretudo o cristianismo no Ocidente, que absorveu o aristotelismo e colocou todos os atributos, motor imóvel no universo, ou seja, aquilo que move tudo, mas ele mesmo não se move. Aquilo que faz com que tudo exista, mas ele mesmo não existe, porque ele é coisa de ser e existir. Isso é em Aristóteles. Então, assim, aí ele já... Você não entenderia, por exemplo, se você não entender de teleologia, não souber o que é teleologia, aí ele vem com essa, né? Para Hegel, a dialética é um processo teleológico, ou seja, possui uma finalidade pré-estabelecida, enquanto para Marx, a dialética é um processo histórico que não possui um objetivo final pré-determinado. Ou seja, para Marx, a dialética parte do que temos em mãos, a partir do que temos em mãos, vemos o que podemos construir, a partir do que podemos construir nesses processos contraditórios da dialética, né? Não existiria, portanto, um idealismo, uma utopia, porque seria um sistema aberto. Só que Hegel também, qualquer hegeliano que vai estudar a fundo a obra de Hegel, ele vai ter um problema, sim, com essa coisa do espírito absoluto, porque o espírito absoluto, ele não é explicado por Hegel. Basicamente isso, sim, em resumo, ele não é explicado por Hegel. O que faz com que o sistema de Hegel e a forma de pensamento de Hegel também, de alguma forma, seja aberto. E aí, sendo aberto, dá brecha, por exemplo, para críticas antitéticas, como a de Søren Kierkegaard, que é um filósofo que quase ninguém fala, poucos falam, e assim, a maioria fala em Nietzsche como que pai do existencialismo, e ele não usava essa expressão. O existencialismo foi uma expressão que foi a ser usada em Sartre, muito tempo depois e tudo mais. Heidegger, não sei se em Heidegger já se usava essa expressão, mas quem surgiu com essa ideia de existencialismo, filosofia da existência, foi um pensador cristão que poucos conhecem, Søren Kierkegaard, e que batia de frente com o hegelianismo, só que com o hegelianismo religioso que tinha uma escatologia, ou seja, uma teoria das coisas finais, um Armagedon, um apocalipse. Mas não é apocalipse, porque apocalipse, na verdade, é só revelação. Não quer dizer nada.
no fim das contas. A palavra apocalipse não quer dizer nada, só quer dizer revelação. Ou seja, eu tive uma revelação, eu tive um apocalipse. É sinônimo. Escatologia pressupõe causas finais, coisas finais, fim da história, fim dos tempos. Então, quem colocava o fim dos tempos no hegelianismo era o cristianismo. E aí, Kierkegaard vai bater de frente com a dialética hegeliana todinha, mas isso no contexto da religião, não no contexto da filosofia. E aí você não tem nem, por exemplo, você não tem referência para você pegar e dizer assim, como é que seria um embate entre Marx e Kierkegaard? Não tem como, né? Não tem como. E aí você pode substituir por Nietzsche, porque Nietzsche faz uma crítica ao marxismo. Que ele chama o marxismo de uma forma de niilismo também, né? Cristianismo, o marxismo, ele chama Kierkegaard de nihilista, ou seja, nega a vida por algo que não se sabe o que é. É o salto de fé de Kierkegaard. Enfim, Nietzsche é um caso à parte. Eu falei já de Nietzsche em outros, enfim. Nietzsche é massa de estudar porque você pode falar quase tudo sobre Nietzsche, sabe? Porque Nietzsche é enigmático em tudo. Então você pode falar qualquer coisa que a galera vai dizer, Nietzsche disse isso, disse. Todo mundo é especialista em Nietzsche, é muito fácil ser especialista em Nietzsche. Então, assim, o ChatGPT não foi. Aí o do Bing veio com uma coisa diferente, já veio mais assim, ó. Vê. As palavras no caso do Bing são diferentes. Algumas semelhanças entre a dialética de Marx e Hegel, semelhanças, ele não veio só com diferenças. Eu pedi as diferenças também, mas vou mostrar algumas aqui, enfim. Ambos reconhecem o papel do trabalho na construção do ser humano. Para Hegel, o trabalho era a essência do homem, que realizava suas habilidades em produções materiais. Para Marx, o trabalho era a atividade vital do homem, que transformava a natureza e as relações humanas. Veja bem, o trabalhador tem um papel em Marx e em Hegel. Só que a alegoria de Hegel é a dialética do senhor e do escravo. A dialética do senhor e do escravo gera, e aí eu digo a você, depende da interpretação. Aí uma questão hermenêutica. Cara, eu tenho que falar de hermenêutica. Eu já falei de hermenêutica em algum vídeo. Hermenêutica é outro termo filosófico. Mas vamos tratar basicamente aqui como interpretação. Acabou. Hermenêutica é interpretação. Então, das palavras usadas, porque num chat GPT existe sempre uma intenção, né? Existe cota de marxismo dentro do capitalismo, saca? Existe uma cota de marxismo no capitalismo, existe uma cota de hegelianismo, existe uma cota de tudo, mas sobretudo de marxismo, porque marxismo, ao contrário do que muita gente pensa, o marxismo ele sempre trabalhou usando o aparelho estatal, mas os marxismos, a maioria deles, quando pensa em idealismo, veja bem, a gente quando fala em idealismo, a gente só está falando em Hegel. Quando se pensa em idealismo, em Marx, você pensa numa sociedade sem classe e você pensa numa sociedade sem Estado. E aí você entra num paradoxo, porque o anarcocapitalista, o sonho dele é a ausência do Estado. Só que o cara não tem a menor noção de que o anarcocapitalismo é impossível, porque o capitalismo pressupõe Estado. Capitalismo pressupõe Estado. Capitalismo pressupõe Estado. Um Estado burguês, um Estado que controla os aparelhos, todos os aparelhos
do mecanismo da sociedade. Enfim, você vai encontrar um exemplo disso, inclusive da editora Boitempo, eu vou botar aqui abaixo, numa obra de Karl Marx, O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. Qualquer um que tome o poder e diga o Estado sou eu, utilizando essa lógica, esse pensamento, por exemplo, o Walmart pode pegar e dizer, né, enfim, um grupo desses grandes aí, uma mega corporação, se ela tiver esse poder, ela pode dizer o Estado sou eu. Então, no anarcocapitalismo, a anarquia acabou porque o Estado já toma o poder e aí cria sua ordem. Cria a sua ordem. Quem tem o poder cria a ordem. Então, assim, quando se fala em idealismo, no marxismo, se pressupõe uma sociedade sem classes. E uma sociedade sem classes, ela é uma ideia que assim, é criativa. Ela não consegue ser pensada de uma maneira solitária. Você não consegue essa sociedade sem classes assim sozinho assim. Eu imaginando minha sociedade sem classes, a minha sociedade, entende como é complexo? Como a Marx ele descreve um pensamento a partir de uma dialética, usando a filosofia, chegando à filosofia do direito, usando o ser em si de Marx. Ele usa o movimento de Hegel todo, o ser em si, o ser para si, o ser em si para si, que são três momentos que geralmente, como aqui mesmo, o ChatGPT do Bing colocou tese, antítese e síntese, que forma outra, e forma uma superação, eles chamam de superação, eu prefiro chamar de elevação, ou suspensão, ou enfim. Mas superação, e aí você tem uma tese, e aí você tem outra antítese, outra tese, e ad infinito. Outra antítese para essa mesma tese, antítese, síntese e tudo mais. E não é assim. Na filosofia, na fenomenologia do espírito de Hegel, tem um ser em si para si. O ser em si, que é a tese, enfim, eu vou ter que reduzir muito, está muito reduzido e no YouTube você não vai encontrar coisas mais longas de canais melhores e tal, mas enfim, esse canal não explica tão bem não as coisas. Tem o ser em si, o ser para si e o ser em si para si, que é a volta, é a superação, é a tríade, né, que forma. Aí você tem o espírito absoluto, que é a palavra, é o Aufhebung no alemão. Mas ele termina no Estado. Ele termina no Estado. O Estado é a personificação do ser em si para si. Por que o Estado é impessoal? Por que o poder é tripartite? Por que é três poderes? A Constituição é tripartite, né? Para dar um caráter impessoal na forma jurídica. Isso é hegeliano, né? Isso vem de Hegel. A forma do direito, ela sai do jus naturalis, onde você tinha um poder que vinha diretamente do céu para o senhor, né? O senhor feudal, no caso, ou para o rei, ou para o soberano, qualquer que fosse o soberano, ele tinha um poder instituído naturalmente, ou seja, era o justnaturalismo. Kant questiona isso a partir da E aí tem ChatGPT que coloca que o pensamento de Hegel é transcendental. Não é transcendental, pelo contrário, o pensamento de
Kant é que é transcendental. Só que não é transcendental igual ao Zen budismo, não. Meditação transcendental é outra coisa. O Zen budismo não tem a ver com... Tem a ver, né? É outro budismo. Tem vários budismos também. Então, transcendental também tem... Em Kant, transcendental significa até onde as condições de conhecimento os sentidos podem capturar. A partir de onde os sentidos não podem capturar, é transcendental. Aí ele está além do físico, é metafísico. Você não tem como compreender, você tem como deduzir a partir de deduções lógicas e enfim. E aí ele vai desenvolvendo a sua crítica da razão pura, né? E eu não vou falar da crítica da razão pura aqui, eu passaria 1 hora falando. Depois a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar. Você cria metafísica dos costumes, dentro de tudo isso, a metafísica dos costumes. Mas a faculdade de julgar, ela culmina nas revoluções que começaram por vir a aparecer. E o que era luminoso, ou seja, o que excedia o que era transcendental, ou o que era... É muito melhor usar transcendental para Kant do que usar para Hegel. Porque Hegel diz, não, Kant, o númeno, que é aquilo que os sentidos não captam, aparece sim. Aonde? Como fenômeno. O que é fenômeno? A palavra fenômeno é a negação do númeno. Ou seja, o númeno é o que não se vê. Fenômeno é o que aparece. Fenômeno é o que aparece. Entende? Número não aparece, fenômeno aparece. E Hegel vai dizer para Kant que o número aparece na história. Então, quando se pensa em história da filosofia, você não tem como pensar em história da filosofia sem considerar que Hegel pensou história na filosofia. E aí você tem Marx, você não tem como pular Marx. Você chegar e dizer, não, agora eu vou estudar Hegel, se eu entender toda a fenomenologia do espírito, eu posso pular Marx e já ir direto para Nietzsche. Não tem como. Não tem como. Porque você tem que estudar a tese e a antítese da dialética. E é outro problema. Porque quem se aprofunda na dialética da fenomenologia do espírito não tem como se aprofundar na dialética do capital e Hegel estava cagando para, assim, movimentos populares que ele tivesse que participar de maneira ativa, entende? Ele estava bem como professor lá e idolatrado como um grande gênio da época, enfim, tal, popstar, Schopenhauer morrendo de ciúme e fazendo seu pessimismo lá com seu pêndulo. Schopenhauer dizia que a vida ficava pendulando entre o tédio e a angústia. E a angústia e o tédio. O melhor estado era o tédio. Puta merda. O cara tava... Mas na verdade é porque assim, o cara não era popstar, não tava... O Hegel tava super na moda, né? O cara entrou, aí viajou na Bhagavad Gita, na filosofia oriental, não sei o que lá, e trouxe muita coisa para cá, e trouxe muita coisa para a filosofia pop também de hoje, né? E para a indústria, para a cultura pop, cheia de transcendentalismos que vem de outros lugares, vem de outras filosofias. Já misturei tudo aqui. Misturei Hegel com Schopenhauer. É porque Schopenhauer brigou com Hegel também. Brigou, assim, brigou não, né? Schopenhauer brigou com Hegel. Schopenhauer fazia as alfinetar. Hegel não estava nem aí. Hegel ficava... Hegel não ligava, assim, pelo que eu ouvi falar, né? Pelo que me dizem por aí. Pois é. Acho que por hoje é só. Acho que eu já fiz aqui já emiti as minhas opiniões acerca das leituras que eu fiz fora do ChatGPT.
E as confrontei com as visões do ChatGPT sem desmerecê-lo, porque ele é uma ferramenta que ajuda, mas é uma ferramenta que cobra um pouco caro para vender. Eu não sei, ela aprende muito sinteticamente. Eu não sei se ela desenvolveu bem em português, não sei se em inglês ela está melhor.